A estratégia assassina de empresas. A verdade sombria por trás do private equity. O cirurgião ou o açougueiro. Imagina que uma empresa é como um paciente chegando ao hospital. Ela está com alguns problemas. Talvez ande mal das pernas, respiração fraca, sinais vitais instáveis. Aí entra um médico. Ele olha a ficha, faz cara séria e diz: "Vamos salvar essa vida." Só que tem um detalhe. Esse médico não é um cirurgião. Ele é um açougueiro. E veio para cortar, extrair e vender os órgãos no mercado negro. A empresa entra na mesa achando que vai sair curada, mas sai em pedaços, vendida parte por parte. Essa é a realidade de muitas empresas que caem nas mãos de fundos de private equity. Um setor do mercado financeiro que se apresenta como especialista em reabilitar empresas problemáticas, mas que muitas vezes lucra mais desmontando do que reconstruindo. O nome da tática? Asset stripping, ou desmanche de ativos. Em vez de investir para fazer a empresa crescer, o fundo compra a companhia, vende seus ativos mais valiosos, imóveis, máquinas, marca, embolsa o dinheiro e deixa a carcaça para trás. E mesmo quando a empresa quebra, o fundo ainda sai ganhando. Para alguns é eficiência financeira, para outros é destruição disfarçada de gestão. E a gente não está falando de teoria, não. Hoje você vai entender como essa prática funciona na vida real, com dois exemplos extremos. O sucesso do Burger King, que virou um império após ser comprado por um fundo, e o fracasso da Red Lobster, que foi praticamente afogada por seus próprios investidores. Vamos abrir o bisturi e ver o que acontece por dentro. O que é Private Equity? Private Equity é o nome dado a fundos de investimento que compram empresas inteiras, geralmente fora da bolsa de valores. A promessa é a de transformar negócios problemáticos em empresas lucrativas. Mas o detalhe crucial é que esses fundos raramente usam o próprio dinheiro para essas aquisições. Eles levantam capital com investidores institucionais, fundos de pensão, universidades, seguradoras, e o que fazem com esse capital é uma engenharia financeira chamada Leveraged Buyout, LBO, ou compra alavancada. Numa compra alavancada, o fundo investe apenas uma pequena parte, normalmente 20% do valor da aquisição, e financia os 80% restantes por meio de empréstimos. Só que quem assume essa dívida não é o fundo. É a própria empresa que está sendo comprada. Isso mesmo, o fundo assume o controle, coloca a dívida nos ombros da empresa e sai como dono, mesmo tendo investido pouco. O que é asset stripping? Com a empresa endividada e sob nova direção, chega a hora de criar valor. Só que, em muitos casos, isso significa vender tudo que a empresa tem de valioso. Essa prática é conhecida como asset stripping. O fundo identifica os ativos, prédios, terrenos, marcas, equipamentos, e começa a vendê-los para gerar caixa imediato. Muitas vezes essas vendas geram mais lucro do que a operação da empresa jamais geraria. É como comprar um carro velho por R$ 100, vender as rodas por R$ 50, derreter a lataria e vender o metal por R$ 75. Você lucra R$ 25 sem nunca ter consertado o carro, mas também sem deixar nada para trás. A empresa pode até desaparecer do mercado, mas o fundo já garantiu o retorno. O termo é tão carregado que o próprio ex-executivo Gustavo Schwed comparou a alguém ser chamado de ladrão. Não existe ladrão bom. Já o promotor Brendan Balow, autor do livro Plunder, defende que o modelo de private equity, da forma como funciona hoje, cria incentivos estruturais para saquear empresas em vez de salvá-las. A técnica do dividend recap, lucro antes do lucro. Outra ferramenta do arsenal dos fundos é o chamado dividend recap, ou recapitalização por dividendos. Funciona assim: depois de comprar a empresa com dívida, o fundo toma mais um empréstimo, ainda em nome da empresa, e distribui esse novo dinheiro como dividendos para si mesmo. O fundo pode ter investido R$ 200 milhões, mas ao fazer um dividend recap e distribuir R$ 300 milhões em lucros, antes de qualquer crescimento real, ele já saiu ganhando. Mesmo se a empresa afundar depois, o dinheiro já foi sacado. E o fundo ainda mantém controle, cobrando taxas de administração, performance e, claro,
outras tantas taxas criativas, de monitoramento, consultoria, transação, saída. Se é verbo, vira tarifa. O caso Red Lobster. Quando o PE afunda a empresa, a Red Lobster, tradicional rede americana de frutos do mar, é um caso emblemático de como tudo pode dar errado. Em 2014, a Golden Gate Capital comprou a empresa, e a primeira ação foi vender todos os imóveis da rede por cerca de 1,5 bilhão. Red Lobster, que antes era a dona dos prédios onde operava, passou a pagar aluguel, e caro. Essa mudança aumentou drasticamente os custos fixos e comprometeu a saúde financeira da operação. Ao mesmo tempo, a Golden Gate retirou centenas de milhões em dividendos, mesmo com a empresa fragilizada. Com pouco capital para reinvestir, alto custo de operação e sem plano estratégico de longo prazo, a Red Lobster entrou numa espiral negativa que culminou no pedido de falência em 2024. Mas nem sempre esse modelo leva à destruição. Em 2010, a 3G Capital, fundo liderado por brasileiros, comprou o Burger King por cerca de 4 bilhões de dólares. A diferença? Embora tenham usado práticas agressivas de corte de custos, o foco foi na melhoria da operação, na expansão internacional e em fusões estratégicas, como a união com a canadense Tim Hortons, que deu origem à Restaurant Brands International. O Burger King modernizou lojas, ajustou o cardápio, reduziu desperdícios e voltou a crescer globalmente. A terceira geração saiu com lucro, sim, mas deixou uma empresa maior e mais eficiente do que encontrou. Um raro caso onde o bisturi foi usado com precisão cirúrgica, e não como machado. Por que isso continua acontecendo? A resposta é simples: porque dá lucro, e o risco é sempre jogado no colo de outra pessoa. Os empréstimos usados nos LBOs e Dividend Recaps são geralmente emitidos como junk bonds, títulos de alto risco com alto retorno. Bancos ganham comissões ao estruturá-los e depois vendem esses papéis no mercado secundário, transferindo o risco para investidores famintos por rentabilidade. Enquanto isso, os fundos seguem ganhando, mesmo que a empresa que compraram vá à falência. Conclusão: a bisturi ou motosserra. O private equity pode ser, sim, uma ferramenta poderosa de transformação. Em mãos responsáveis é um bisturi. Corta o excesso, ajusta processos e salva vidas corporativas. Mas na prática, muitos fundos usam esse poder como uma motosserra. Derrubam, desmontam e vendem os restos. E ainda saem premiados. A história do Burger King mostra que é possível gerar valor sem destruir. Mas o caso da Red Lobster revela o outro lado da moeda, onde a lógica do lucro imediato vale mais do que qualquer plano de longo prazo. O problema não é o instrumento, é quem segura o bisturi ou a lâmina.